Olá, escorpianos, como estão? Vamos para mais uma leitura do mês de agosto de 2020, válida para todos os escorpianos de Sol, Lua ou Ascendente, tá? Recomendo que vocês assistam essa leitura também mais para o final do mês, porque a compreensão da mensagem vai se alterando com o passar do tempo, tá bom? Então, vamos lá. O mestre, essa carta é exclusiva desse baralho, ela não tem uma carta correspondente nos tarôs tradicionais e para mim é uma carta de autenticidade, né? A principal mensagem que ela passa: automestria, autenticidade. Vamos lá, Escorpião. Agosto de 2020, parte geral. Fundo, sofrimento. O sofrimento aqui é mental, né? No sentido. Isso aqui é um 9 de espadas, né? Espadas é um naipe da mente, dos pensamentos. E o 9 de espadas fala muito de ansiedade, de excesso de pensamentos. Então, o sofrimento aqui é nesse sentido, tá? De excesso de pensamento, ansiedade, como eu disse. Vamos deixar aí por enquanto. É um dos panos de fundo. Vamos ver o próximo aqui para a gente fazer a leitura em conjunto. Escorpião, agosto de 2020. Parte afetiva, parte material. Vou tirar aqui assim. Oito de espadas, né? Então, um 8 e um 9 de espadas. Tá complicado aqui, mas lembrando que são apenas pensamentos, tá? É algo que a gente pode mudar, né? Mas tá aí como pano de fundo, então é uma coisa importante, tá? Mudar a forma de pensar. Meditar, se for o caso, né? Bom, vamos lá. Rei de copas, valete de espadas, eremita, 6 de copas, rainha de espadas. Rei de copas é a carta que abre a leitura. Geralmente essa primeira carta eu associo com o passado, a energia que vocês estão trazendo do passado, e é bacana, é uma energia de maturidade emocional. Agora, vejam que há um nível mental, né? Porque a gente falou aqui de espadas, né? E aqui vocês têm um valete de espadas e a leitura termina aqui, essa parte, né? Com uma rainha de espadas. Então, temos aqui um progresso a fazer a nível de pensamentos, tá? O que é que vocês alimentam, né? Nos pensamentos de vocês, tá? Tem uns altos e baixos aqui nessa leitura com relação à questão da maturidade, né? Porque, ok, a leitura abriu com um rei de copas, uma carta madura. Depois vem um valete. Os valetes geralmente são representados por adolescentes ou crianças, então uma energia mais jovenzinha, vamos dizer assim. Depois vem um eremita, que é um ancião, ou seja, uma energia de maturidade novamente. Depois vem o 6 de copas, que aqui não aparece, mas geralmente nos outros tarôs é uma carta com crianças também. Então, outra vez a energia mais
jovem aqui, e depois a rainha de espadas, né, que tá aqui no mesmo patamar do rei, né? Altos e baixos a nível de maturidade, maturidade, imaturidade, maturidade, imaturidade. Isso pode se refletir aqui no convívio com outras pessoas, né? Você e as outras pessoas com quem você convive. Eu não vou dizer que são apenas vocês, pode ser algo recíproco, não é? Essa gangorra, né? Uma hora é um que age de forma imatura, outra hora é o outro que age de forma imatura. É necessário chegar aqui no meio, né? No meio termo, num consenso, né? Ambos agirem de forma madura. O eremita é um arcano maior e até agora foi o único arcano maior que saiu na leitura, né? O eremita é uma carta de introspecção, de isolamento, né? Eu não sei até que ponto isso aqui tem a ver com essa questão do distanciamento social, né? Vejam bem, vocês dois estão no mesmo patamar, né? Eu tô falando aqui agora, assim, voltei mais para para a vida amorosa, né? Vocês dois estão no mesmo patamar. Porém, às vezes vocês agem ambos de forma imatura, né? Há aqui um olhar para o passado. Seis de Copas é uma carta que remete ao passado. O Eremita é uma carta que remete um pouquinho ao passado também. Aqui, né, interessante porque, enfim, essa parte aqui é a parte geral da leitura, mas não sei porque eu tô associando muito com vida afetiva, né? Aqui, independentemente de vocês estarem juntos ou não, de certa forma existe uma distância, né? Porque eu tô considerando isso aqui como sendo você, isso aqui como sendo uma outra pessoa, né? Então há uma distância, né? Você tá na primeira carta, a outra pessoa tá na última carta. Há uma distância entre vocês, né? Para alguns essa distância pode ser literal, física, mas para outros não. Vocês podem até morar na mesma casa que ainda assim existe alguma distância entre vocês. Não sei se é uma distância emocional, se é uma distância cultural, se é uma distância, enfim, existe uma certa distância. E não estou dizendo que isso seja ruim, né? Cada um vai saber, né? Pode ter uma lição aí por trás dessa distância que eu tô falando. O eremita está aqui no centro, é uma carta que pede espaço, no sentido de respeitar o espaço alheio, né? Respeito, né? Uma questão de respeito aqui. Bom, vamos seguir em frente. Vocês sabem que no final da leitura eu vou cruzar as cartas e nós vamos ter outras informações, então assistam até o final, tá? Vamos lá. Parte afetiva. Seis de ouros, cavaleiro de espadas, oito de ouros, cinco de copas e o papa.
Bom, para quem tá solteiro, né? Vamos começar a falar com os solteiros primeiro, tá? A primeira carta que abre a leitura é um 6 de ouros. Mostra que aqui no passado você teve interação aqui com uma pessoa ou com outras pessoas. Essa carta mostra uma interação, tá? Só que alguém nessa relação, seja você ou a outra pessoa, pode, talvez, quem sabe, ter promovido aqui um corte, quem sabe, com esse cavaleiro de espadas, né? Cavaleiro de espadas é uma figura boa no sentido de ação, porém é uma carta mais fria, né? Ele tem uma espada na mão, ele tem uma atitude mais cortante, mais fria. Por isso que eu tô falando aqui que para alguns, né, para os solteiros, aconteceu algo aqui significativo, senão não estaria nessa leitura, né? E por conta disso, talvez vocês estejam aqui mais focados na sua vida material, trabalho, dinheiro, estudos para alguns, estão mais focados nessa questão. O 5 de copas e o Papa finalizando a leitura, o 5 de copas mostra que algum nível de arrependimento. E aí cabe a cada um perceber se esse arrependimento é da sua parte ou da parte da outra pessoa, né? Vai depender aqui de quem fez algo errado, errado bem entre aspas, né? Quem promoveu o corte, enfim. Então, há aqui uma questão de arrependimento. A leitura termina com o Papa. Tanto o Papa, né, fala de questões morais, e aqui a Rainha de Espadas, nesse tarô, chama-se moralidade. Então, tem um chamamento moral aqui nessa leitura, né, uma coisa muito forte, tá? Aqui aquela questão do respeito que eu falei também, né? Eu não estou dizendo aqui, continuo falando para os solteiros, tá? Eu não estou dizendo aqui que esse Papa é uma promessa de vocês ficarem juntos, né? Mas esse Papa tá aqui me dizendo que seja você ou seja a outra pessoa em questão, está tentando agir da forma correta, da forma mais honrada possível, vamos dizer assim, né? Para quem já está em um relacionamento, 6 de ouros abre a leitura, fantástico, é uma carta de troca, enfim. Cavaleiro de espadas mostra alguma movimentação. Esse cavaleiro de espadas, às vezes, ele é um cavaleiro verdadeiro, vamos dizer assim. Mas ele, no seu sentido menos positivo, essa verdade toda do cavaleiro de espadas pode ser um pouco agressiva, sabe aquele tipo de pessoa que é muito sincera, né? Então, uma sinceridade assim que ultrapassa, né? Um pouco assim os limites da educação, da gentileza, né? Então tem isso aqui. E talvez por isso essa questão aqui de um possível arrependimento de alguém dentro dessa relação, tá? A leitura termina com o Papa mostrando aqui comprometimento, fidelidade, moralidade, né? E o 8 de ouros aqui pode até ter alguma coisa de trabalho que influencia aqui a questão, né? Não estou querendo justificar, né? Mas vamos supor assim, a pessoa pode estar, por exemplo,
um pouco mais. Quando eu falo a pessoa, pode ser a outra pessoa ou você, né? Pode estar mais nervosa, por exemplo, por conta de alguma coisa que tem a ver com trabalho, né? E aí acaba descontando em você, mas depois acaba se arrependendo também, né? E a leitura termina bem com a carta aqui do Papa, tá? Parte material, vamos lá. 2 de paus, 2 de espadas, valete de paus, 9 de ouros e 10 de copas. Aqui a leitura abre com 2 cartas, né, que mostram alguma dúvida a um nível material, trabalho, dinheiro, negócios, mostra alguma dúvida. O 2 de paus é uma carta que tem uma dúvida em si, mas não chega a ser uma dúvida tão atroz aqui como no 2 de espadas, né? É a primeira carta, é a carta que vocês vêm trazendo. E o 2 de paus, assim, como eu disse, ele até tem uma dúvida, mas é uma dúvida mais leve, né? Eu vejo esse 2 de paus como uma carta de caminhos abertos, opções, possibilidades. Às vezes fala de conexões pela internet também, alguma coisa que tem a ver com a internet, questões à distância, pode ser, tá? Então é uma carta mais ligada a opções. Agora, quando a gente chega aqui no 2 de espadas, aí sim surge essa dúvida, é, que é uma dúvida que paralisa, vamos dizer assim, né? Por isso que o personagem aqui no 2 de espadas tá com aqui, né, 2 espadas aqui cruzadas aqui na frente do coração, uma apontando para cada lado, indicando a dúvida, né? Os olhos vendados, enfim. Um certo bloqueio aqui. Só que as cartas que estão juntas aqui com esse 2 de espadas são cartas muito positivas. Então, eu acho que isso aqui é algo muito momentâneo. Pode ser que vocês tenham aqui alguma decisão a tomar e tem a ver com a vida material, tá? Trabalho, dinheiro, negócios, investimentos, seja o que for. Uma decisão a tomar que a princípio é considerada difícil, né? Mas, como eu disse, a leitura termina aqui muito bem também. Valete de paus no centro. Pode falar de alguma novidade para alguns, né? Os valetes são mensageiros. Novidade, mensagem que chega, né? De toda forma, no sentido mais energético, esse valete de paus aqui fala de uma nova energia, um novo gás, é, um novo entusiasmo, é uma carta de curiosidade, de criatividade, né? Então mostra uma energia, uma renovação de energia aqui nessa parte material. 9 de ouros e 10 de copas é estabilidade, prosperidade. As imagens da carta falam por si mesmas, né? Temos uma águia aqui, símbolo de liderança também, né? Então, vocês com essa questão de liderança. Esse 10 de copas tanto pode falar, por exemplo, se você trabalha numa empresa, né, com várias pessoas, isso aqui pode falar da interação de você, da sua interação com as outras pessoas na empresa, como se fosse uma família, né? Uma outra questão é, né, a sua vida material indo bem, reflete-se também na sua família, enfim. É uma carta de plenitude, tá? Harmonia, satisfação material, satisfação emocional aqui no trabalho. E independência, né? Essa carta fala muito de independência. Vamos cruzar as cartas para ver quais outras informações que vem nessa leitura, né? Vamos lá.
Primeiras cartas, então, essa primeira coluna, né? Rei de copas, 6 de ouros e 2 de paus. As primeiras cartas que, né, você vem trazendo do passado estão ótimas. A energia que você vem trazendo aqui do mês passado ou do seu passado de alguma forma mostra aqui uma maturidade emocional, mostra equilíbrio entre o dar e o receber nas relações. E o 2 de paus, que é essa carta de abertura de caminhos que eu disse, né, de olhar. Essa carta fala de planos a longo prazo, né, visão de longo alcance. Então, as energias aqui, a princípio, são positivas, né? É o que você vem trazendo. Aqui, já adentrando na energia do mês de agosto, essa linha, essa coluna aqui tá curiosa, né? 3 cartas de espadas, um valete de espadas, um cavaleiro de espadas e um 2 de espadas. Então, aqui pode chegar alguma notícia, né? Pode chegar aqui alguma notícia, alguma novidade que pode deixar vocês de alguma forma paralisados aqui diante de alguma situação em que vocês vão ter que tomar alguma decisão, tá? Como eu disse, né, não quer dizer que isso é ruim, mas causa um certo choque aqui, porque há uma espécie de congelamento momentâneo aqui, tá? Numa outra possibilidade de leitura, né? Aqui cuidado com com as suas atitudes, né? Vamos supor que essa energia não é algo que chega a você, mas pelo contrário, é uma atitude sua, né? Você agindo aqui como valete e cavaleiro de espadas. Aí tem aquela questão que eu falei, né? De o cavaleiro de espadas ser um tanto quanto verdadeiro demais, chegando a ser agressivo, né? E talvez você mesmo, né? Você mesmo ou você mesma se sinta aqui desnorteado com as suas próprias ações, né? Podendo inclusive vir a se arrepender. Então, tanto que o fundo da leitura de vocês é um 8 de espadas, que assim como no 2 de espadas o personagem tá de olhos vendados, né? E um 9 de espadas mostrando aqui um tormento mental. Isso aqui tem a ver com isso aqui, tá? Ou uma notícia que chega, ou vocês agindo de uma forma que pode levá-los a um arrependimento. Então, se for algo que vem de outra pessoa, não tem como evitar, né? Agora, se for uma atitude de vocês já vendo essa leitura, já podem evitar, né? Evitar uma atitude que pode levá-los ao arrependimento um pouquinho aqui mais tarde, né? Nem tão mais tarde, é dentro do mês de agosto, né? No centro da leitura, eremita, 8 de ouros e valete de paus. Aqui tá bem bacana para trabalho, um foco maior aqui na parte material da vida, trabalho, negócios, estudos para alguns, né? Há uma energia aqui de extrema concentração, extremo foco e ao mesmo tempo entusiasmo. Vocês podem, inclusive, querer ficar sozinhos aqui em alguns momentos para trabalhar ou para estudar, né? Esse tempo de solitude aqui pode ser necessário no mês de agosto. Aqui, 6 de copas, 5 de copas e 9 de ouros.
Aqui é como se, do tipo assim, materialmente tá tudo ótimo, né? Mas emocionalmente, isso aqui é mais pra frente. Lembrando que é uma leitura mensal, não quer dizer que vocês vão assistir essa leitura agora no comecinho do mês e tudo vai fazer sentido, né? Então, tenham isso em mente, né? E assistam a leitura mais pra frente. Mas aqui tem uma questãozinha relativa a passado, né? Esse passado pode ser mais distante ou pode ser alguma coisa que aconteceu aqui né, no comecinho do mês de agosto e que traz aqui alguma tristeza, né? Emocionalmente falando, tá? Materialmente tá ótimo. Isso aqui parece ser algo momentâneo, tá? Como a gente viu aqui, né? Eu falei aqui de um possível arrependimento. Isso pode ser seu, pode ser de uma outra pessoa com relação a você. Mas no final das contas, seja você ou essa outra pessoa, vão querer agir de forma correta, honrada, né? Ética, enfim. E a harmonia se restabelece, né? Se em algum momento aqui pode vir a haver uma quebra de harmonia, seja na sua relação, seja em família, seja o que for, né? Acredito que é algo momentâneo e aqui a harmonia se restabelece, né? Ambos, ambas as pessoas envolvidas nesse conflito, vamos dizer assim, vão se comprometer aqui em agir da forma mais correta e honrada possível, né? Duas cartas aqui que tem a ver com moralidade, tá? E 10 de copas, harmonia, felicidade, alegria se restabelecendo. Cruzando as cartas em X, Rainha de espadas com 2 de paus. Rainha de espadas é uma energia de alguém que não se contenta com pouco, né? É alguém que tem outras possibilidades na vida, tá? Veja se isso é você ou se é a outra pessoa em questão, tá? Rei de copas com 10 de copas, maturidade emocional, plenitude, harmonia. Então, vocês começam a leitura com o Rei de Copas, termina com o 10 de Copas. Tá legal, né? Duas cartas de copas que são as cartas máximas, né? O 10 de copas, né? Das cartas numeradas do naipe de copas, o 10 é o máximo, e dos arcanos da corte, o rei é o máximo. Então, as energias máximas aqui do naipe de copas abrindo e fechando. É claro que a gente viu umas coisinhas aqui no meio do caminho, né? Mas o que eu quero dizer é que vocês podem precaver o que já foi dito aqui, evitar, né? Para quê, né? Mas as coisas tendem a ficar muito bem aqui no final. 2 de espadas com 6 de copas. O 6 de copas é uma carta muito ligada a passado e é uma carta que, como eu disse, né, em outros tarôs tem representações de crianças. Essa carta às vezes remete à nossa própria infância, tá? Então, numa leitura bem profunda, aqui pode haver alguma negação com relação a isso, né? Alguma negação com relação à sua própria infância. Ou se você tem crianças, né? Por exemplo, se você tem filhos, cuidado para não negligenciar também essa relação, né? Não fechar os olhos, não fazer né? Enfim, não negligenciar, eu acho que é a melhor palavra. E a questão aqui da própria infância, tá? Precisa aqui tirar umas vendas, né? Valete de espadas e 9 de ouros. Os valetes têm uma energia curiosa,
de renovação, renovação da energia, renovação dos pensamentos. E aqui vem com o 9 de ouros, tá legal aqui na vida material, tá? Trabalho, estudos, né? Eu associo muitos valetes com estudantes também. Aqui interessante o eremita com o valete, né? Porque o eremita é um ancião e o valete é um jovenzinho, né? Então é como se você tivesse essas duas energias dentro de você, a sabedoria de um ancião, mas ao mesmo tempo a curiosidade curiosidade, alegria de uma pessoa bem jovem aqui, né? Aqui eu já falei dessas duas cartas, então se isso couber a você ou vier a fazer sentido em algum momento, né? Cuidado com as palavras, cuidado com as suas ações, cuidado com o excesso de crítica, o excesso de verdade, né? Porque isso pode magoar alguém e você mesmo pode acabar ficando magoado, né? E vindo aqui a se arrepender, tá? O centro da sua leitura é um 8 de ouros. Esse 8 de ouros tem a ver com trabalho, dedicação, estudos, né? Então pode ser um mês mais voltado para esses temas. Agora, quando a gente fala de dedicação, é dedicação a tudo, né? Aí não é só a trabalho e a estudos, tudo aquilo a que você se dedica. Você pode, por exemplo, se dedicar à sua família, né? Trabalhar no sentido de fazer a relação dar certo, de fazer a família dar certo, dedicação, né? Se é alguma coisa relativa a estudos, dedicação aos estudos. Se é alguma coisa relativa a trabalho, dedicação ao trabalho, dedicação, tá? Vamos finalizar a leitura. E, né, 8 e 9 de espadas no fundo aqui do tarô. É algo pensamento, isso aqui tem a ver com pensamento negativo, tá? Então dá para evitar, ok? Escorpião, fluidez que saltar, criança interior estava aqui, né? Agora mesmo eu falei de criança, né? De infância. Vamos lá, Escorpião, agosto de 2020. Intenção, movimento. Essa carta aqui fala da gente manter a vida em movimento, tá? Não ficar apegado a uma situação, seja ela boa, seja ela ruim, né? Movimente-se. E intenção é uma carta que tem a ver aqui com lei da atração. Eu vou ler a mensagem dela para vocês, tá? Intenção. A intenção está intimamente ligada à noção de que você é capaz de interferir em tudo o que acontece ao seu redor, a partir das suas expectativas. Quanto mais você se ligar de uma maneira positiva com a vida, mais forte será o poder da sua intenção. Você se apropria da intenção quando sai do papel de vítima de um destino não escolhido e descobre a si mesmo como criador dos acontecimentos que surgem ao seu redor. Manifestar uma intenção é tomar em suas mãos as rédeas da sua vida, ter um plano e convidar o universo para participar da sua realização. Intenção, entre parênteses, intento mais ação, tem a ver com ter um objetivo e pretender atingi-lo. Tudo o que acontece na sua vida é influenciado pelas suas intenções. Logo, abandone as queixas e os negativismos e, em vez disso, manifeste pensamentos de poder, merecimento e realização. Queira, acredite
vibre, despeje sobre os seus desejos todo o seu entusiasmo. Seja positivo quanto ao que busca na sua vida. Isso cria movimento e coloca as forças do universo em ação a seu favor. A intenção veio a você hoje para inspirá-lo a se apropriar dos seus objetivos e a acreditar que você os merece e pode atingi-los. Faça uma lista do que você gostaria de manifestar na sua vida, ou recorte figuras e faça uma linda colagem que represente uma vida feliz, cheia de realizações. Despeje então sobre os seus desejos o que você tem de melhor. Despeje todo o seu amor. Imagine que aquilo tudo já esteja acontecendo, agora mesmo. Antecipe a alegria de ver os seus desejos realizados, despeje sobre esse plano de vida seus pensamentos mais positivos e luminosos. Por que esperar mais? Existem energias angelicais abençoando os seus desejos agora mesmo. Não perca este momento. É isso, escorpianos. Terminamos a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações e assistam essa leitura novamente mais para o final do mês, tá bom? Namastê!